Graça e paz, igreja, graça e paz, irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais um culto AME, para a glória de Deus. Que bom que nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Você que chegou da sua casa, né? Que veio aqui para a igreja para exaltar o nome do Senhor, vamos ficar de pé, para a gente começar com uma leitura da palavra. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Todos encontraram? O título do capítulo aqui, eu vou começar pelo verso 1. Na minha Bíblia tem: somente pela graça somos salvos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente até aqui. Que você possa glorificar o Senhor aí, de onde você está, que nós possamos exercer essa gratidão ao Senhor pela salvação que Ele nos concedeu. O pastor Tiago diz assim: a graça nos foi dada, mas ela não foi de graça, né? Ela custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a nós resta reconhecer que não é pela força do nosso braço, não é pelo que nós podemos fazer, mas é pelo que Cristo já fez por nós, que nós possamos ser gratos a Ele, que essa noite você possa glorificar o nome do Senhor, deixar o Espírito Santo de Deus falar contigo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, para Te glorificar, exaltar o Teu nome, Te bendizer, engrandecer a Ti, e ouvir a Tua voz, Senhor, através da pregação da Tua palavra, nos ensinando, nos direcionando, nos guiando. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, nos conduzindo para o que Tu quer para as nossas vidas, para nos direcionar, para glorificar o Teu santo nome. Assim, abençoa cada vida que já está aqui, Senhor, que saiu da sua casa para vir à igreja Te glorificar, Senhor, diante desse dia, uma terça-feira, alguns com um dia mais corrido do que os outros, com tantos afazeres que talvez nós deixamos, mas que nós possamos nos focar em Ti. Nos esvazia de nós, para que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos sentir a Tua presença neste lugar, e a Tua palavra, Senhor, encontre em nós terreno fértil, que cresça, que floresça e possa dar frutos para a Tua glória. Assim, abençoa também cada um que ainda não chegou aqui, mas que está vindo da sua casa, que está no meio do trânsito. Senhor, guarda de todo mal, não deixa que nada venha a acontecer, mas que o Teu nome seja glorificado em tudo, e que essas vidas possam estar aqui também, para Te glorificar, para ouvir a Tua voz. É o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu Te busco, Te procuro, ó Deus, no silêncio Tu estás.
busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco. Glória a Deus. Eu te busco, toda hora espero em ti. Conhecer-te eu quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Quantos querem o Senhor essa noite? Senhor, te quero ouvir tua voz. Nós te queremos, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é
Aleluia, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua cruz, pela Tua salvação. Nós Te engrandecemos. Essas palmas Te louvam, Senhor. Tu é o único digno de todo louvor e adoração. Nós vamos agora para o momento da palavra. Pedro Neto vai estar ministrando. E eu quero orar com vocês pela vida dele, para que Deus use a ele poderosamente. Santo Deus, eterno Pai, nós permanecemos aqui na Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Usa o Pedro poderosamente, Senhor, para falar conosco assim como Tu tem falado com ele, no estudo da palavra, e que nós possamos estar com os corações abertos, para deixar o Teu Espírito Santo agir sobre as nossas vidas e nos moldar nas áreas que precisam ser moldadas. Assim fica conosco, é o que eu Te peço, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, irmão. Como é que vocês estão? Que climazinho bom, né? No Ceará. Eu não sei como é em São Paulo, né? São Paulo eu sei que chove muito, né? Lá em Manaus parece que também chove muito, né? Aqui, quando chove no Ceará, é um evento para nós. Então, a gente fica um pouco mais lento, né? Isso que a gente carra álcool, né? Que fica difícil de pegar. Costumo dizer que você que veio à igreja hoje é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que vêm à igreja no frio, porque aqui vocês serão aquecidos. Amém? Que bom mais uma vez estarmos aqui. No dia de hoje, o pastor Tiago, mais uma comissão de irmãos aqui da igreja, estão lá em São Paulo, na nossa convenção, 110 anos da convenção CIB, e lá onde acontece eleições para cargos. Então vai ser um momento muito importante para a nossa convenção. O nosso pastor Tiago está lá, juntamente com a pastora Tade, uma série de irmãos aqui da igreja, tá? Então por isso que vocês não estão vendo eles hoje por aqui, mas não é por causa disso que o Espírito Santo não vai falar aos nossos corações, e eu espero que fale ao seu coração como falou com o meu. Amém? Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreve a Tito, mais um jovem pregador da palavra de Deus, mais um jovem pastor, que recebeu a missão de pregar numa cidade, na ilha de Creta. Saul, pode baixar aqui para mim, tá? Que tem uma sobra aí. Se quiser cortar, pode cortar. Todos encontraram? Tito, amém? Bom, hoje o culto é o Ame a Palavra, e durante esses cultos nós estudamos de forma expositiva alguns livros da Bíblia, né? Nós já estudamos alguns, e nós, mês passado, lá no dia 1º, nós estudamos com o Ítalo o capítulo 1º, nosso irmão Ítalo, que agora está em Iguatu. Nós estudamos o 1º capítulo dessa carta, que é tão importante para nós. Como já tem um mês que a gente viu essa carta, é sempre bom a gente relembrar o que aconteceu, né? Existe uma regra muito fácil da gente entender, para a gente poder aprender ou compreender melhor um texto, é entender o seu contexto. Todo texto que é tirado de contexto, ele vira um pretexto para uma heresia. Então, as grandes heresias que aparecem por aí, geralmente vêm de textos bíblicos, mas não quer dizer que é uma coisa bíblica, tá? Lembra que o diabo, quando vai até Cristo tentá-lo, ele usa a Bíblia, mas de forma distorcida. Então, todas as vezes que você for à palavra de Deus, procure entender o contexto que cerca aqueles versículos que você está lendo. Certamente você vai aprender muito mais, vai absorver muito mais sobre o que está escrito ali. Amém? Antes da gente iniciar, o Dalton orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos ilumine, abra a nossa mente e o nosso coração. Pai, nós vamos agora meditar na Tua palavra, na exposição, Deus, do capítulo 2 de Tito. Deus, pela Tua misericórdia, fala conosco, da mesma forma que o Senhor falou com Tito naquela época, através dessa carta, e todos aqueles irmãos que estão naquela igreja. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos lá, antes de a gente começar propriamente dito, no capítulo 2, nós vamos recapitular o que é essa carta. Creta é uma ilha, como a gente já sabe. E nós não ouvimos falar sobre essa viagem missionária a Creta no livro de Atos.
O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que relata as ações dos apóstolos após a partida de Cristo. Ali o Espírito Santo vem, toma de conta dos apóstolos, e ali eles são fortificados, ou eles são preparados para pegar a toda criatura, cumprindo aquilo que o Senhor determinou lá no final do capítulo dos evangelhos, né? Ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho. Mas nós não temos muito sobre a viagem de Creta. O que nós temos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 27, quando Paulo está sendo levado a Roma preso, o navio que ele está passando por Creta. É só isso que nós sabemos até agora. Mas sobre Tito, nós percebemos que Paulo cita ele lá em Gálatas e lá em 2 Coríntios. Mas louvado seja Deus que a carta que Paulo escreve a Tito chegou até nós. Então nós temos muito que aprender através dessa carta. Bom, e que ilha é essa de Creta? Creta é uma ilha grega. E o que acontecia nessa ilha? Já quando nós lemos a carta de Tito, nós percebemos que já havia sim igrejas lá estabelecidas. O que aparenta é que Paulo com Tito deve passar muito rápido por Creta e estabelece, olha, vamos fazer algumas igrejas e Tito, tu fica aqui para você ajeitar o que não foi possível ajeitar nesse curto período de tempo. É por isso que Paulo lá no capítulo 1, ele fala, olha, termine aquilo que a gente começou e institua novos líderes. A ilha de Creta, ou os cretenses, o povo que habitava naquela ilha, é um povo imoral, podemos dizer assim. É um povo dado a muito vinho, um povo dado a muitas festas, um povo dado aos prazeres da carne. E junto com esse meio, tinha a igreja do Senhor que tinha sido colocada lá. E o que nós entendemos que acontece aqui, nessa carta, no primeiro capítulo, analisando o primeiro capítulo, é que o evangelho começou a ser deturpado por alguns líderes. Esses líderes, eles começaram a se misturar com o povo, ao ponto da cultura cretense entrar dentro da igreja, fazer parte da rotina desses líderes. Um dos sinônimos que as pessoas empregam ao mentiroso é associá-lo ele a um cidadão de Creta, um cretense. Porque naquele lugar, segundo eles, Zeus nasceu ali. Zeus, segundo a mitologia grega, é o Deus ali, é um Deus, o Deus poderoso, né, que comanda o Olimpo. Então, a partir dali, eles começavam a cantar histórias e fábulas, e nós sabemos que isso é mentira, não existiu isso. Então, o povo cretense era um povo que gostava muito de mentir. Além de muito vinho, além de querer aproveitar a vida de forma intensa, eles gostavam muito de mentir. Mas por que é importante que a igreja de Cristo se estabeleça na ilha de Creta? Creta era uma rota comercial, era uma grande ilha onde haviam vários portos. E quando se há muitos portos, há uma grande comercialização. Então nós temos pessoas de todos os cantos do mundo entrando naquela ilha. Marinheiros, pessoas que trabalhavam no cais, carregando navio. Então você tem uma série de pessoas que se estabelecem naquela ilha por emprego, atrás de emprego, ou simplesmente de passagem. Não é à toa que Paulo pede para que Tito, olha Tito, organize essa igreja. Porque há uma intenção de Paulo. Quando nós olhamos para o Atos dos Apóstolos e quando não entendemos o que as entrelinhas falam, nós imaginamos que apenas Paulo, Pedro e aqueles que mais aparecem ali é que são os responsáveis pela expansão da igreja. Mas não é verdade. Naquele momento em que Deus vem e Pedro prega sobre a culpa que as pessoas tinham por ter crucificado a Cristo, mas falando que aquele Cristo que ressuscita e agora estende a sua graça àquelas pessoas estavam de passagem ali. Logo depois elas voltam para a sua localidade, agora carregando a mensagem da Boa Nova. Então veja, não somente os apóstolos são responsáveis pela expansão da igreja, mas os crentes comuns, vou dizer assim, como eu e você, trabalhadores do dia a dia, levavam a mensagem de Cristo até onde eles
até onde eles trabalhavam, habitavam, enfim. Então a ilha de Creta é uma ilha muito importante. Mas o que dá a entender, quando lemos essa carta, é que por conta, parece que não tinha uma pessoa de confiança do apóstolo Paulo ali, alguém que foi instruído diretamente pelo apóstolo Paulo, ou seja, uma doutrina sã, como o apóstolo Paulo fala muitas vezes nessa carta, as coisas começam a desandar. Ao ler o primeiro capítulo, nós vemos que existem líderes judeus ali. E uma das primeiras brigas que acontecem na igreja é com relação à salvação dos gentios. Domingos atrás, eu pregando na carta para Efésios, né, para a igreja de Éfeso, eu expliquei um pouco lá sobre a questão de quem são os gentios. Os gentios são aqueles que não estão envolvidos diretamente na primeira aliança. Então, para os judeus, logo no começo da igreja, havia um problema muito grande compartilhar da mensagem de Deus sobre salvação para pessoas que não eram daquela região. Mas lá no capítulo 10 de Atos, quando a gente olha para o que está escrito ali, nós vemos que Pedro é levado até a casa de Cornélio. Lá Pedro tem visão, e no final do capítulo a igreja de Jerusalém entende agora que a salvação passa a ser para os gentios também. Deus não morreu apenas pelos judeus, mas agora por todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então todo gentio que confessa Cristo como o seu Salvador tem a vida eterna. É isso que nós aprendemos aqui no livro de Atos. Mas na igreja que se estabelece em Creta, há um problema chegando, porque começaram a misturar os costumes judaicos, os costumes judaizantes, as práticas judaizantes com o cristianismo. Como assim, Pedro? Quando o pastor que estava à frente daquele trabalho ia pregar, ele falava que, olha, você não deve comer esse tipo de carne, coisa que era praticada, não era comido, né? Alguns alimentos, existe uma dieta alimentar para os judeus, aonde eles não poderiam comer carne de porco, uma série de outras coisas. E eles começaram a estabelecer aquilo também como uma prática para os gentios que entregaram a sua vida a Jesus. É um cristianismo judaizante, um livro que bate, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas, mas Hebreus, ela estabelece algo muito fundamental, falando sobre essa passagem da antiga aliança para a nova aliança, porque Deus antes falava de muitas formas, mas hoje resolveu falar através de Cristo Jesus. A briga era que os judeus não queriam abrir mão das suas práticas, e aí o apóstolo Paulo vai falar, lá no final, né, no versículo 15, para os puros, no capítulo 1, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. E o que baseia o norte da gente que não, essas coisas não precisam mais ser praticadas por nós, é que tudo aquilo que Deus fez lá no princípio, Ele considerou como bom. Então não é o homem que diz que aquilo é mal, não é o homem que diz que aquilo é ruim. Então a igreja cresce com líderes completamente fora da sã doutrina. E isso reflete aonde, irmão? No ensinamento da igreja. Porque todas as vezes que nós temos líderes que não prezam pela palavra de Deus genuína, de forma pura, o povo vai perecer. A igreja de Deus não cresce. E cresce, quando cresce, cresce para o lado errado. Porque as pessoas começam a praticar coisas que não devem praticar. Mas o pior, esses líderes não queriam pagar o preço da palavra de Deus. Então as suas vidas eram vidas desregradas. Olha, tem aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu pratico, alguma coisa assim. Esse ditado não cabe para o cristão. Porque uma das características do povo de Deus é que a fala, a teoria acompanha a prática. Mas não era isso que acontecia. A igreja lá que estava estabelecida em Creta teve os seus membros completamente abandonados por líderes que não zelavam pela palavra de Deus. Muitas vezes, como a gente vê lá nos evangelhos, os fariseus colocando algo muito pesado para os irmãos e nem eles mesmos cumpriam.
A gente percebe, Cristo fala sobre isso na sua palavra. Então veja, irmãos, há um caos na igreja que está estabelecido em Creta. A missão que Paulo dá a Tito é: Tito, corre lá e restabeleça o ensino correto da palavra de Deus. Transforme essas pessoas, esses líderes, se possível até tire, mas levante novos líderes que honrem a Deus em tudo que faça. Como uma cidade portuária, a prática sexual das pessoas era algo muito intensa ali. Como nós temos aqui em Fortaleza mesmo, um turismo sexual muito grande, em todo o litoral há um turismo sexual, infelizmente isso acontece, também não era diferente de Creta. As mulheres, as jovens queriam se relacionar, muito porque a gente não tem isso aqui em Tito, mas é muito parecido com o que está acontecendo lá em Éfeso, na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. E Paulo vai falar sobre essas coisas. E esses judeus, esses líderes judeus que ensinavam o povo lá, eles falavam que, olha, não case. Além de falar assim, ó, você não deve comer esse tipo de comida, ele diz que vocês também não devem casar. Então as pessoas daquela região não queriam mais casar. Ora, mas e aí como é que faz? Porque em determinado momento a carne fala mais alto. E aí as pessoas que não têm contato com a palavra de Deus de forma genuína, querem satisfazer as suas vontades. Então, as mulheres e os jovens se prostituíam naquela ilha. Então, Paulo, a gente tendo essa ideia do que estava acontecendo, Paulo pede para que Timóteo organize a igreja em Creta e estabeleça novos líderes. Basicamente é isso que acontece no primeiro capítulo de Tito. Então vamos começar a meditar agora a partir do capítulo 2. Mediante a todos os problemas que acontecem na ilha de Creta, Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, estabelece algo para Tito, é pensar e partir daí para ajudar essa igreja. Fala assim o capítulo 2, versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo começa a instruir Tito sobre como ele devia proceder. Então, Tito, para todos os problemas que estão acontecendo em Creta, há uma solução, há um remédio, e é a palavra de Deus, mas genuína, de forma sã. A palavra sã fala de qualidade mesmo, algo que é íntegro, que não tem problemas, que não é podre, algo que está firmemente fundamentado. Então, para Paulo, o combate às heresias e as más práticas que acontecem na ilha de Creta é a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Porque eu e você não somos muito diferentes na nossa velha vida do que esse povo em Creta. E o que nos transformou, se eu perguntasse aqui a história de vida de cada um, eu tenho certeza que cada pessoa teria algo para falar, de algo errado, que ofendia a Deus no passado. Mas se nós não acreditarmos que a palavra de Deus pode mudar esse povo, o que é que nós estamos fazendo aqui? A palavra de Deus, ela tem poder suficiente para transformar a realidade do que estava acontecendo ali em Creta. Nós vemos isso durante toda a Bíblia, falamos isso em Éfeso, isso acontece em Corinto, isso acontece em muitos cantos, aonde a palavra de Deus é estabelecida de forma sã, de forma correta, ali há transformação de vida. Então era isso que Paulo estava determinando que Timóteo fizesse. Timóteo, você porém, não invente heresia, não venha tirar coisas do seu gosto, aquilo que você acha. Você não é o dono da igreja, o dono da igreja é Cristo, então fale o que você aprendeu de Cristo. A sã doutrina. Veja, o que Paulo quer estabelecer aqui para Timóteo é: Timóteo, não desista. Timóteo, há solução para esse povo. Mas a carta a Tito é uma carta muito prática. Ela é uma carta de 3 capítulos, onde nós vemos o que Tito deveria fazer. Eu até quando estava estudando, fiquei pensando, bom, será que Paulo gostava mais de Timóteo do que de Tito? Porque 1 Timóteo tem 6 capítulos.
E aí depois Paulo escreve mais uma carta ainda para ele. Mas para Tito foi só 3. Bom, não é isso, tá? Isso aí é o que eu estou pensando, isso não está na Bíblia, então não leve isso em consideração, foi só um pensamento que eu tive no dia. Então, o que Paulo vai pedir para Tito fazer são ordens práticas. Tito, nós não temos tempo a perder. O negócio está desandou por aí, e nós precisamos estabelecer algo que vá transformar, e isso parte da sã doutrina. Então, a partir do versículo 2 até o versículo 8, Paulo vai dar algumas ações práticas para vários grupos da igreja. Porque no primeiro capítulo ele fala a líderes, né? Olha, conserte a liderança, transforme a liderança, faça com que essa liderança aprenda sobre a palavra de Deus, que eles sejam líderes bíblicos na igreja, mas agora há também que instruir a igreja, as pessoas que frequentavam aquele ambiente. Lembra que eu falei agora no começo? A igreja, quando tem líderes que não prezam pela palavra de Deus, os seus liderados, os crentes que se reúnem, também têm um ensino deturpado. Então a primeira coisa que Paulo vai falar para Tito no capítulo 2, versículo 2 é: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Os homens mais velhos tinham práticas horríveis, né? Práticas imorais. Se dava muito ao vinho, e geralmente isso acomete, esse mal acomete as pessoas mais velhas. Não estou dizendo que é com todo mundo, mas as pessoas mais velhas tendem a ser mais chegadas a bebidas fermentadas. E era isso que Paulo estava falando aqui. Olha, vocês homens, vocês não devem se dar muito vinho. Você imaginou a cena? Você termina um culto, vai para casa. Você teve com o irmão aqui na segunda-feira, você vai passando pelo porto, o irmão que estava celebrando a Deus contigo, dizendo que amava a Deus, amava a Cristo, está na calçada, embriagado. Havia uma situação degradante ali naquela igreja, por causa dos líderes que não corrigiam a igreja de forma fiel à sã doutrina. Então, o apóstolo Paulo vai falar, olha, ensine os homens mais velhos a serem moderados, ou seja, tenha controle da sua vida. Não deixe que os prazeres da sua carne prevaleçam sobre a vontade de Deus sobre a sua vida. Práticas sexuais se dando, como não tinha, as mulheres não queriam casar porque eles incentivavam essas mulheres a não casar no culto, tinham muitas relações de pessoas mais novas com pessoas mais velhas. E aí ele vai falar sobre sensatez, tudo aquilo que os cretenses não tinham, porque eram homens dados à paixão. Então, seja sensato, analise o que está acontecendo na sua vida, preste atenção, e sadios na fé, no amor e na perseverança. Essas 3 palavras, se você olhar bem, ela resume o que é a vida cristã. A fé, pois a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Ou seja, nós não vemos a Cristo aqui, mas temos fé. Pela fé cremos que Ele veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, nos dando salvação, e a boa nova é que voltará para nos buscar. Mas o outro pilar da família, da vida cristã, é o amor. Porque, ora, como você diz que ama a Deus e você não ama o seu próximo? O Senhor estabeleceu uma segunda tábua de mandamentos, falando só sobre relacionamento com o próximo. Então, me relacionar com o próximo, ou seja, amar o próximo, é sim um pilar da vida cristã. Não existe vida de igreja sem amor ao próximo. Não existe vida de igreja sem eu me relacionar. E o que nós vemos hoje é pessoas que se dizem firmadas em Cristo, com picuinha dentro da igreja, irmão. Dizendo aqui, não, irmão, paz do Senhor, mas eu não quero nem olhar na cara, eu não pego nem na mão, é paz de longe, irmão. Irmão, isso não existe na igreja. Na igreja de Cristo, não. Você pode ser um cretense, achando que está no canto certo, mas você não pode dizer que é filho de Deus se você age dessa forma. E eu sei, irmão, que é difícil. Quando uma pessoa te machuca, quando uma pessoa te maltrata, quando uma pessoa fala mal de você, você precisa engolir o orgulho, engolir a raiva.
ou vomitar, né? Não sei se engolir é bom, porque aí a gente guarda, né? Vomitar essas coisas, tirar de dentro. Porque imaginou se Cristo, ao receber a cédula lá com a nossa culpa, ele falasse assim: não, esse aqui não, viu não o que aconteceu? Fui esbofeteado, fui chicoteado, me negaram, me traíram e eu vou morrer por esse povo? Não, não foi isso que Cristo fez. Cristo não teve orgulho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Cristo se entregou sem olhar quem era merecedor daquilo, porque nós não somos merecedores da salvação de Deus, mas Deus nos salva porque Ele tanto nos amou, que deu seu Filho. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. O amor ao próximo é algo que, como um pilar, é um pilar de Deus, é um pilar da vida cristã que nós precisamos exercer. E a perseverança, irmão. Porque os nossos dias são maus. E se nós não formos perseverantes, em ficarmos firmes em Cristo, mesmo quando nós não vemos o agir de Deus, irmão, acabou tudo. Porque o desafio da vida cristã, irmão, sabe qual é? É continuar acreditando, convicto, tendo fé em Deus, mesmo quando tudo dá errado na vida. Quando nós cremos em Deus, uma fé genuína, Deus nos move a perseverar nele. E veja, a fé é o mais importante, porque o amor sem a fé, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina, é algo vão. A gente não sabe amar, irmão. A gente ama direito, parece que ama melhor, porque a Bíblia nos ensina como amar. A perseverança, ela vem como algo forte na nossa vida, porque Deus nos ensina, por fé, pela palavra de Deus, e Ele confirma em nós, que nós devemos permanecer firmes mesmo quando as coisas não vão bem. Então veja, esse é o pilar da vida cristã: a fé, o amor e a perseverança. Esse é só o primeiro exemplo que Paulo está dando aqui, mas eu já queria te fazer uma pergunta: qual desses tem faltado na sua vida? Qual desses, irmão? Será que você está aqui porque é automático? Minha mãe falava assim quando eu era mais novo, né? Só veste esse calção, se tu tirar ele sai andando só. Você vem tanto para essa igreja aqui que se você não quiser vir, o carro liga só e vir aqui, é isso? Não tem mais sentido para você vir aqui, não há mais, isso não brilha mais no teu coração, não aquece mais o teu coração. E o amor, irmão? Será que você tem amado o seu inimigo como Cristo manda na Bíblia? Porque ele diz assim, ó, amar o amigo é fácil. E quem ama o inimigo? Deus estabelece isso para nós. Isso é Sermão do Monte, é início da vida cristã. Sermão do Monte, ame o seu inimigo também. E aí, como você tem vivido os seus dias? Tem amado aqueles que te maldizem? Tem dado amor, tem dado carinho àqueles que parece que não te compreendem? E a perseverança, irmão? Será que você já desistiu? Será que você já nem lembra mais porque que Deus te deixa firme nos dias maus? É algo que nós devemos pensar, tá? Então, o apóstolo Paulo no versículo 2, ele direciona para os homens mais velhos. Mas no versículo 3 ele vai falar sobre as mulheres, um outro grupo na igreja também. E nas igrejas de hoje, um dos grupos mais numerosos que nós temos, né? Veja quando há culto de mulheres e culto de homens, a quantidade de pessoas que nós temos nas igrejas. Então é importante sim que as mulheres observem a palavra de Deus e entendam qual é o seu comportamento, como ela deve se portar. Não é, irmão, não é Paulo que está falando isso, não é Tito que está falando isso, é Deus que está falando isso. Porque nós cremos que essa palavra é inspirada por Deus. Então é Deus que está falando conosco nesse momento, tá bom? Esse versículo 3 é um versículo que gera muito debate na igreja, né? Nos dias de hoje principalmente, quando nós temos aí a questão do feminismo muito aflorado na sociedade, esses próximos versículos causam um certo desconforto em algumas mulheres, tá bom? Mas não é isso que Deus quer falar, não é sobre polêmicas, mas nós vamos meditar agora nos próximos versículos. Olha o que fala o versículo 3. Semelhantemente, ou seja, semelhantemente, a mulher, ele está partindo que a mulher também tem que ter esse pilar, tá?
ser moderada, ser digna de respeito, ser sensata, sadia na fé, no amor e na perseverança. Então, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Uma das coisas que nós vemos hoje por aí é a quantidade de mulheres mais velhas usando roupas muito decotadas. Roupas que mostram demais, irmão. Roupas que, mini saias, top, nós vemos isso na sociedade hoje. Então Paulo está dizendo assim, olha, seja reverente na maneira de viver, sua maneira de ver. Voltando aqui um pouco, semelhante, ensine mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras. Então essas mulheres precisavam se portar melhor. As mulheres de Creta, tá? Lembra do ambiente conturbado que era essa igreja. Agora elas precisam não serem caluniadoras. Isso aqui parece muito com o que está acontecendo lá na igreja de Éfeso, quando Tito recebe uma carta também direcionando o que ele deveria fazer. Algumas mulheres com muita condição financeira usavam disso para esnobar a classe mais pobre da igreja. Virou um desfile de moda lá na igreja de Éfeso. As pessoas, essas mulheres que tinham mais condições financeiras, se vestiam melhor e queriam humilhar. Mas não ficava só por isso. Elas aproveitavam esse prestígio, que as pessoas queriam estar perto delas, e elas entravam nas casas dos irmãos e começavam a falar mal das pessoas. Elas falavam mal da igreja, falavam mal dos seus maridos, elas falavam mal de todos. Então Paulo, parece que uma carta até meio semelhante, mas Paulo está dizendo assim, olha, vocês sejam reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Opa, então, o muito vinho não é só para os homens ali também, as mulheres também bebiam muito aqui. As mulheres também gostavam de praticar essa modalidade, né? Hoje o pessoal diz que é um esporte beber, mas não é, irmão. Beber não é um esporte. E as mulheres também bebiam. Veja, não é diferente do que está acontecendo hoje. Antigamente, há um tempo atrás, parece que a moral na nossa vida, no nosso cotidiano, era algo mais forte. E você não via mulheres bebendo como você vê hoje. Como você vê hoje. Então as mulheres, o pessoal até diz assim, essa mulher bebe tete a tete com o homem. As pessoas usam isso, e as mulheres estão gostando de receber esse tipo de elogio nos cantos que elas andam. Então veja, não é algo que está somente naquela igreja em Creta, mas também que permeia nos nossos dias de hoje. Então, Paulo ensinando essas mulheres a como elas devem viver, as cristãs, tá, irmãos? Ele está falando aqui das pessoas da igreja. Então, não sejam escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Opa, viu aqui? Lá, o que foi que ele falou? Lá no versículo 2, sobre o amor ao próximo. Ele também se aplica à mulher, porque ele usa a palavra semelhante. Então ele está dizendo que a mulher, olha, abandone a sua prática de pecado, como o homem tem que abandonar. Mas agora, mulher, você tem uma missão. Você tem uma missão, ou seja, capazes de ensinar o que é bom. Na igreja, desde os tempos antigos, pessoas mais velhas são sinônimos de conhecimento para os mais novos. As pessoas que caminham com Cristo mais tempo precisam ensinar os mais novos como é a vida. Isso é referente ao pilar amor da vida cristã. E eu acho muito interessante o que Paulo faz a partir daqui. Ou seja, na carta toda. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos dois conceitos sobre igreja, basicamente. Um conceito que Cristo usa sobre Ele ser a videira e nós os ramos, ou seja, nós somos dependentes de Deus em tudo, irmão, isso não vai mudar e nunca vai mudar. Mas um que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que é sobre corpo. Ora, a igreja de Cristo é como um único corpo, aonde cada membro sente a dor do outro, aonde cada membro se importa com a fragilidade, com o que o irmão vai pensar.
Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para essas mulheres, e ele vai exemplificar melhor agora na frente, é que olha, vocês devem abandonar a prática de pecado de vocês, porque há um ministério para vocês também, mulheres. Vocês precisam ensinar o que é bom, mas ensinar o que é bom a quem? Versículo 4: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então veja, irmão, nós vamos explicar isso aqui melhor para não ficar algo subentendido, né? O que Paulo está dizendo aqui para a mulher é que, olha, você, mulher, deve ser um exemplo na fé para as moças mais jovens. Lembra que eu falei na introdução que as mulheres não queriam casar por conta do ensino e porque elas queriam viver essa vida de libertinagem. Então, elas fugiam do casamento. Era melhor satisfazer a carne sem compromisso. Está acontecendo hoje, tá, irmão? Isso também, isso não é do passado não, isso acontece no dia de hoje também. Então, o papel da mulher mais velha na igreja, ou da mulher mais experiente, é ser um exemplo de fé para as mais novas. Ou seja, irmão, é a jovem que chega aqui, desiludida com um namoro que deu errado, de um cara que abusava dela, olhar para você, irmã, que é mais velha na igreja, que tem mais experiência, e diga assim, nessa irmã eu posso me inspirar, porque olha, a vida dela é uma vida correta, ela ama a Deus, ama o seu marido, ama seus filhos. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Irmãos, você precisa ser um exemplo. E não é diferente para qualquer área da igreja. Porque todos nós, quando nos tornamos membros do corpo de Cristo, passamos a ser responsáveis pela vida do próximo também. Ou seja, quando o Rodrigo, por conta do trabalho, no seu novo emprego, passa muito tempo longe por causa da sua escala, eu vou e pergunto para o líder dele, o Daltinho, líder de louvor, esse Daltinho, está tudo bem com o Rodrigo? Mano, estou sentindo falta dele. Aí o Rodrigo já tem falado para o Daltinho, mano, estou trabalhando assim, assim, assado. É quando eu não vejo o irmão Davi aqui, e eu pergunto, pastor, cadê o irmão Davi? Estou sentindo falta dele. Não, irmão, ele foi para São Paulo, teve que resolver as coisas em São Paulo, mas ele está voltando. Irmãos, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Você passa agora a ser responsável pela edificação da fé na vida do irmão. É isso que esse é o contexto da igreja. É por isso que nós nos tornamos um com Cristo. E é por isso que o Espírito Santo habita dentro de nós. Porque agora nós, com os nossos dons, talentos, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, podemos ministrar na vida do nosso irmão. E aquilo servir de edificação para a vida dele. Então veja, o apóstolo Paulo tem falado aqui para essas mulheres, olha, fiquem firmes no ensino, abandonem essa prática de pecado. Qual é o problema aqui? E não é um problema desses versículos, tá? Mas por que as pessoas distorcem? Porque aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre trabalhar em casa, viver simplesmente para o seu marido. E por conta do século em que vivemos, da vida, do cotidiano, as pessoas começam a deturpar isso por causa do feminismo e tal. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. E mulher, é importante que você estude, trabalhe, alcance novas posições na sociedade, no seu emprego, seja engenheira, seja a melhor médica, seja a melhor piloto de avião, seja o melhor que você puder ser. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus estabeleceu isso lá no começo. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele estabelece papéis para cada um. Deus estabelece que a mulher deve sim cuidar, mas Ele não diz que a mulher só tem que fazer isso não. Esse é o ministério da mulher também, mas a mulher pode servir a Deus no seu trabalho. A mulher pode servir ao Senhor e glorificar o Senhor aonde ela estuda. Então nós não podemos esquecer, Deus que estabelece o ministério para as pessoas, para o ser humano. Então, qual é o ministério da mulher? Amar o seu marido, os seus filhos e zelar bem daquilo que Deus entregue na mão dele. Mas veja, o homem não está isento dessa responsabilidade. Porque o ministério da mulher é para amar o seu marido e os seus filhos. E o ministério do homem é o quê? Para amar a sua esposa e os seus filhos. Para honrar o que está dentro da sua casa. Para fazer valer a pena todo o esforço do casal.
O problema é que os homens estão esquecendo, de forma muitas vezes proposital, tentando impor um jugo sobre as mulheres e esquece do que Deus tem falado para o homem. Irmão, eu digo uma coisa para você, para o homem ainda é pior, porque a Bíblia fala que o homem deve dar vida pela mulher, mas a mulher não precisa dar vida pelo homem, não. É isso que está escrito aqui. Nós que somos maridos, se Deus quiser, o Lucas, eu e os irmãos que já têm filhos aqui, não podemos usar esse versículo como desculpa para trabalhar todos os dias da vida, até 10 horas da noite, e esquecer que nós precisamos dedicar também tempo à nossa família, porque esse também é o nosso ministério. O nosso ministério é trabalhar para prover o que tem em casa, para prover as despesas da casa, mas também amar a esposa como Cristo ama a igreja, e os filhos também, amar os filhos, porque o amor de Deus envolve todos. Então, quando nós temos a perspectiva correta daquilo que Deus direciona para as nossas vidas, parece que o negócio se equilibra. Não é mais algo ofensivo, mas agora é algo que Deus direciona de forma sã. Por isso, irmãos, que nós precisamos, por isso, mulheres, vocês precisam ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, entender o que Deus tem falado, para que quando algumas pessoas venham até você falando esse tipo de coisa, você aponte, tudo bem, esse é meu ministério, mas o seu é esse aqui, ó. O seu ministério é esse. Com todo amor, tá, irmã? Com todo amor, tá, irmão? Não existe guerra. Não existe uma guerra na família de Deus. Então, ame a sua esposa, ame seu marido. Da mesma forma, o ministério dos filhos é amar os pais. É isso que Paulo vai falar lá em Efésios. Filhos, sejam obedientes aos seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso, irmão, é ministério, é procedimento de vida, é como você deve viver. Então, irmão, preste atenção. E mulher, louve ao Senhor, abandone as suas práticas pecaminosas. Sirva ao Senhor com intensidade, seja um exemplo de fé na casa de Deus, porque há mulheres, jovens mulheres que estão desiludidas com o que está acontecendo nesse mundo, e elas precisam enxergar nessa igreja, na sua vida, uma direção para isso. É um pilar, é sobre amor, tá? Mas continua. Versículo 6, ele vai falar: da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Veja, o apóstolo Paulo está fazendo algo sobre cascata aqui, tá? Ele não falou muito sobre os jovens, os homens mais moços aqui, né? Mas não quer dizer que ele está isento dessa responsabilidade. De uma vida digna ao Senhor, uma vida reta perante a Deus, uma vida que honre ao Senhor em tudo, e mais ainda, porque os homens têm essa questão, essa fala de que, não, a minha carne é mais fraca que a da mulher. Piorou, você precisa nessa situação, vigiar mais, ser uma pessoa de maior fé, de maior amor à obra de Deus, à palavra de Deus. Os homens, semelhantemente, lembra, é uma cascata. Então, se é semelhante, os homens mais velhos precisam ser também aqui na igreja um referencial para os mais jovens, irmãos. E o que nós vemos é homens no seu dia a dia, de forma grosseira, tratando sua esposa de forma bruta, às vezes batendo, às vezes xingando, às vezes falando mal da esposa na frente dos amigos, e o jovem que está chegando nessa idade para casar, para viver essa vida, chega lá e se depara com o quê? Rapaz, vou casar não. É doido, essa dor de cabeça para mim? Quando na verdade, irmão, casar é bom. Casar é bom. A família de Deus é um presente de Deus para a nossa vida. Irmão, não quer dizer que não tem problema não, tem problema. Mas a graça de Deus sobre isso é tão poderosa que os problemas somem com a alegria de conviver junto. Então seja um exemplo. Homem mais velho, mulher mais velha, seja um exemplo para os jovens. Agora eu vou falar como líder de jovem. Por favor, irmão, me ajuda. Vou falar como líder de jovem. Por favor, me ajude nessa tarefa. Não é fácil. Sabe quando às vezes, irmão, estou dizendo que isso acontece aqui porque eu nunca ouvi aqui, tá? Mas geralmente isso acontece. Mulheres que reclamam do seu marido.
na frente de todo mundo. Maridos que reclamam da sua esposa na frente de todo mundo. Aí sobe aqui, irmão, para pregar, não aqui, mas nas igrejas, para dizer que casamento é bom. Aí o jovem que está na igreja observando está dizendo aqui: irmão, mas não foi isso que tu falou ontem não. Você está desestimulando o casamento, ou seja, você está trabalhando contra o projeto de Deus para a família. Irmão, o casamento tem problema, jovem? Tem problema. Mas dá para resolver, dá para viver em paz, dá para viver em harmonia. E vocês vão ser mais felizes do que ter briga. É isso. Então, irmão, não fale mal do seu cônjuge. Se você tem algo para resolver com a sua esposa, se você tem algo para resolver com o seu esposo, vai até ele. O pastor Tiago fala uma coisa que é muito importante. Ele diz que não briga. A pastora Tati não chama a atenção dele na frente das crianças. Só diz assim: ó, amor, nós temos que conversar. E aí o pastor Tiago diz que já fica até triste, porque geralmente ela tem razão, né? Geralmente a mulher tem razão. Irmão, quando a minha esposa vem falar comigo, geralmente ela tem razão. Então, chega no quarto, resolve e pronto. A Deus sela a paz. Vocês precisam permanecer firmes em meio às dificuldades. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele estabelece esse grupo, essas diretrizes, essas falas para esse grupo de pessoas nessa igreja. As pessoas comuns, ou os membros da comunidade. Mas, nós não podemos esquecer que o Império Romano domina o século, né? E a prática do Império Romano é a escravidão. Há escravos também aqui em Creta. E escravos que entregaram a sua vida a Jesus. A mensagem do Evangelho fala que perante Deus todos somos iguais. Todos somos falhos, todos somos pecadores e todos necessitamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. Mas há um problema social agora aqui acontecendo. Porque os escravos começaram a pegar essa fala do Evangelho e começaram a tentar criar uma rebelião contra seus senhores. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu já ouvi é que o funcionário nunca está satisfeito com aquilo que ele ganha. E o patrão acha que sempre paga muito para o funcionário que da empresa dele. Essa é a máxima do trabalho. Ninguém nunca está satisfeito. Então, o funcionário fala mal do patrão. O patrão fala mal do funcionário. Aqui, o escravo foi comprado pelo seu senhor. E esse senhor entregou a vida a Cristo. Mas ele continua sendo o seu proprietário. Irmão, o apóstolo Paulo não está dizendo que a escravidão é uma coisa boa, tá? Lembre de quando isso acontece. Isso aqui é o ano 63, 65 depois de Cristo. É o começo da civilização ali, desse calendário depois de Cristo. Então veja, a escravidão, que é algo horrível, que é algo que a igreja não defende, que é algo que a igreja discursa contra esse tipo de prática, deve aqui olhar com atenção, porque Paulo entende que não é ele que vai incitar a rebelião para acabar a escravidão naquele lugar, não é Paulo. Não é assim que a gente muda a história de um país, irmão. Sabe como é que o crente muda a história de um país? Sabe como é que o cristão luta? Lógico, da forma, a greve hoje é instituída como legal, então a greve do jeito certo, tudo bem, mas irmão, o crente, ele que tem a fé em Deus, que sabe que Deus pode operar maravilha no meio de qualquer pessoa, usar qualquer pessoa, ele ora pelas suas autoridades. É isso que Paulo vai falar no capítulo 3, que não cabe a mim, vai ser no próximo culto a minha palavra. Então, o crente, quando ele quer algo diferente no seu país, para a sociedade, lógico, ele vai ver quem vai votar, ele vai analisar as propostas, mas se não tiver jeito, irmão, se o teu candidato que você julgou ser o melhor não ganhar, você vai dobrar o seu joelho e vai pedir para Deus tocar no coração das autoridades, para que elas pensem de forma misericordiosa no povo. Difícil no Brasil isso acontecer, mas para Deus nada é impossível, tá? Então Paulo não está incitando a rebelião aqui. O que Paulo está dizendo é que agora nós temos um problema que nós precisamos resolver. Há senhores de escravos e escravos congregando na mesma igreja. Então como é que você deve agir? Então vamos continuar
no versículo 8. Antes, irmão, eu dei uma adiantada aqui, tem uns versículos antes aqui, ó. Vamos lá para o 7. Ele estava falando aqui sobre a questão do comportamento, de como esses irmãos devem se comportar, homens mais velhos, mulheres mais velhas, moças e moços, né? E aí ele no versículo 7 vai dizer: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Existe uma questão na vida cristã que já falamos no começo, o discurso precisa acompanhar a prática. A fé genuína resulta em boas obras. Então Timóteo precisava ser um exemplo para essas pessoas. Timóteo, por ser jovem, não poderia se acanhar com os homens mais velhos, com as mulheres mais velhas, com aquelas pessoas que são jovens, mas são mais velhas que ele. Não, ele precisava ser um exemplo em todo o procedimento. Ao ponto das pessoas, quando fossem acusar, porque isso ia acontecer todas as vezes que nós vamos tentar reformular uma coisa, a igreja de Deus, ensinar a prática correta, as pessoas começam a reclamar, começam a falar mal. Isso aconteceu nessa igreja assim que o pastor Tiago chegou, ele já contou isso várias vezes. As pessoas com o tempo voltam, irmão, porque o discurso é acompanhado da prática. As pessoas veem que aquilo que elas pensavam sobre o que estava acontecendo não é verdade. E Deus honra aquele que permanece fiel em todo o tempo. Pedro, na sua carta, ele vai falar na perseguição que os crentes não poderiam discutir com aqueles que ofendiam. Pensa num negócio louco. Oxe, o cara me ofende, eu não posso discutir com ele. Não pode, irmão. A sua prática tem que ser a correta, ao ponto de, quando se passar o tempo, essa pessoa vai cair em si e vai reconhecer: aquela pessoa verdadeiramente é um filho de Deus. Esse é o novo procedimento. E é isso que Paulo está falando para Tito aqui. Tito, você precisa ser um exemplo em tudo, em como falar, em como proceder, como é que você vai organizar isso aí. Você precisa ser um exemplo em tudo. Então, corrigindo aí esse versículo que eu pulei, no versículo 9 ele vai falar sobre os escravos, então nós vamos ler agora. Ensine os escravos, versículo 9, ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-lo e não serem respondões, a não roubá-lo, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Então Paulo fala o que para os escravos? Olha, vocês devem continuar com a conduta correta no trabalho. Não ache que está ganhando menos, irmão. Aí você vai conversar com o seu senhor para ver se ele te paga mais, mas não roube. Esse não é o procedimento. Isso tudo para quê, irmão? Para que haja graça de Deus sobre isso aqui. Para que, se tiver alguma pessoa que não tem entregue a sua vida a Jesus, mediante a essa atitude do escravo, lembre, irmão, é uma série de escravos, nem todos são crentes. Então, alguns vão roubar. Você, escravo que é crente, não rouba. E aí, o seu patrão vai dizer: preciso saber o que tem diferente nesse cara aí. Não é diferente dos nossos dias. Nós não somos escravos do trabalho. A escravidão já é um crime no Brasil há muito tempo. Mas como é que nós temos nos portado nas empresas que trabalhamos? Será que as nossas atitudes no dia a dia têm feito com que o nosso patrão consiga nos diferenciar de todas aquelas pessoas, das pessoas que trabalham lá, e consiga dizer que a mudança ou algo diferente que acontece na minha conduta de vida é por causa de Jesus? Será que eu consigo transparecer isso no meu dia a dia? Veja, para toda a igreja há uma responsabilidade com o próximo. E a responsabilidade com o próximo está na graça que Deus vai tratar a vida do outro. Então, a sua atitude, aquilo que você fala, aquilo que você faz, precisa transbordar na graça de Deus, precisa demonstrar a graça de Deus. Como você foi transformado por Deus para uma vida melhor, para uma vida plena no Senhor, ou como o apóstolo Paulo está usando aqui, uma vida sã na doutrina de Deus. Então veja, irmãos, há
um caos na igreja de Creta, né? É uma loucura o que está acontecendo nessa igreja em Creta. Mas por que Paulo fala isso? Por que Paulo envia Tito? Por que Paulo investe seu tempo escrevendo uma carta para uma igreja que aparentemente está distante dele? Paulo passa muito rápido por Creta. Nós não temos nem menção dessa viagem missionária a Creta. Nós não sabemos nem quando exatamente aconteceu. Se foi antes da primeira prisão, mas provavelmente não. Mas foi entre a primeira e a segunda prisão. Mas não é relatado isso. Não é relatado. Mas Paulo tinha convicção. Que convicção, Pedro? Que Deus é poderoso o suficiente para transformar a vida daquelas pessoas. Não há causa perdida para Deus, irmão. Não existe algo, um jogo que Deus não possa ganhar. Não há algo que Deus, quando interfere, quando Deus entra na história, que Ele não saia vencedor daquilo que acontece. Em tudo o Senhor é vencedor. E é isso que Paulo vai falar a partir de agora, do versículo 13 até o versículo 14. Olha, lembra, antes da gente ler o versículo, por que Tito foi lá? Qual era a missão de Tito? Ensinar a sã doutrina. E o que é que a sã doutrina fala? O que é que a palavra de Deus fala sobre os pecadores ou sobre o sacrifício de Jesus? Versículo 11. Acompanha comigo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, irmãos. A graça de Deus se manifestou salvadora para salvar todo pecador que crer em Jesus, que entregue a sua vida a Jesus. A convicção de Paulo, a fé de Paulo é que o sacrifício de Cristo é algo tão poderoso que é capaz sim, vai acontecer. Deus vai salvar as pessoas daquela localidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, a sã doutrina vai causar um avivamento naquele local. Deus vai operar de forma poderosa, Tito. Se você pregar sã doutrina, Deus vai operar de forma poderosa. Lembra o que aconteceu em Éfeso? Lá, ainda em Atos, quando Paulo vai pregar sã doutrina, há avivamento, irmão. Aonde a palavra de Deus é anunciada de forma genuína, aonde a palavra de Deus é anunciada com comprometimento da verdade, sem visar os seus lucros, como estava acontecendo no capítulo 1 com esses líderes, há um avivamento de Deus, porque o avivamento de Deus é quando a população ou aquela localidade, as igrejas daquela localidade entendem que Deus é poderoso para salvar a todos. Quando aquelas igrejas entendem que o inferno era o que merecíamos, mas Deus, com a sua rica misericórdia, nos salva do inferno, nos tira do inferno. É isso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, irmão, a todos os homens. Então nós precisamos ter isso claro. Nós pregamos aonde vamos, nós falamos de Jesus no nosso trabalho, nós falamos de Jesus na faculdade, nós falamos de Jesus na escola de futebol, nós falamos de Jesus em todos os cantos, porque a graça salvadora de Deus se revelou para salvar todos os homens. E veja, irmão, há um problema aqui quando a gente tira isso de contexto. Quando nós tiramos esse versículo de contexto, surge uma heresia na igreja. Essa heresia já tem nome. Ela é chamada universalismo. Ela acredita, ela prega que todos os homens, independente de quem ele seja, serão salvos por Cristo Jesus no último dia. O último homem que nascer nessa terra, segundo o universalismo, receberá salvação de qualquer maneira. E isso não é bíblico. O próprio Cristo, quando ele fala com Nicodemos, falando sobre o nascimento, ele vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, irmão. Então, para herdar o reino dos céus, é preciso crer em Cristo Jesus. Então, aquele que não crê em Cristo Jesus, irmão, não vai para o céu. Por isso que nós precisamos correr, pregar o evangelho, anunciar a toda criatura sobre esse Deus que está pronto para salvar o perdido. Versículo 12,
o apóstolo Paulo continua dizendo: ela nos ensina a renunciar à impiedade de paixões mundanas. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. É o antídoto para todos esses desejos carnais que eles viviam. Primeira coisa que ele vai falar: a graça salvadora de Deus, ou seja, o Senhor nos ensina a renunciar, através da sã doutrina, a renunciar à impiedade, ou seja, o pecado, e às paixões mundanas, ou seja, o prazer da própria carne, e a viver de maneira o quê? Sensata, não mais como um tolo, como vivia os cretenses, como vivia os gentios lá em Éfeso, querendo satisfazer a própria carne. Continuando, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Para a gente compreender melhor. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto que aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, para todos os problemas que aconteciam na igreja de Creta, e não só na igreja, mas na cidade de Creta, para aquela sociedade que estava corrompida por serem imoral, por não terem a moral mais, por não reconhecerem a Deus, por serem povos mentirosos, por serem gananciosos, há uma solução, e a solução para a restauração da sociedade em Creta passa por Cristo Jesus, pela sã doutrina. Então veja, a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida como indivíduo, mas ela é tão poderosa que ela reflete na sociedade. Então a sociedade passa o quê? A mudar o seu comportamento, a mudar o seu jeito de ser. Já pensou como é no trabalho? Faça esse exercício agora. No seu trabalho, as pessoas se sentem à vontade quando começam a contar coisas imorais, vídeos pornográficos, falando mal A, B e C na sua frente? Irmão, porque se sente à vontade para fazer isso, você precisa demonstrar que Deus te salvou. Dizer não para essas coisas, porque é assim que o cristão muda a sociedade. É assim que o cristão transforma o que está aí fora. É quando nós saímos aqui transformados por Deus, pela graça de Deus, somos alimentados pela sã doutrina, e quando chegamos lá fora, impactamos a sociedade dizendo: não roube não, que isso é pecado. Não minta não, que isso é pecado. Não vou trair minha esposa não, porque isso é pecado. Não vou trair o meu marido porque isso é pecado. Não vou fazer isso porque isso é pecado. Não vou fazer isso porque Deus não deixa eu fazer isso, porque Deus pede que eu não faça isso. É assim que a gente transforma a sociedade, irmão. Não é sendo conivente, achando que eu vou fazer o que eu quiser. Não, irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o que eles querem ouvir para ganhar esse espaço. Não, irmão, não cola. Não cola. O crente, ele precisa, ao sair na sociedade, falar de Deus em todo o tempo, e não tem espaço para fingir de doido, se fingir de doido para depois falar de Deus. Não existe esse espaço. Você anuncia a Cristo. Versículo 14, ele finaliza um motivo, ou o porquê que é possível. Porquê que é possível Deus transformar aquela sociedade, ou porque que Cristo é poderoso suficiente para transformar a sociedade. Olha o que ele fala no versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja, irmão, Deus morreu na cruz do Calvário e te salvou para que você seja a diferença aonde você vá. A prática de boas obras, ela é uma continuidade, ou é a continuação daquilo que Deus começou na sua vida. Você não é salvo por causa disso, tá? Você não é salvo porque ajudou a senhora a atravessar essa passarela aqui enquanto os carros... Não é por isso. Você faz isso, você pratica boas coisas, porque Deus tomou para si a sua vida e fez com que, transformando ela e fazendo você viver em toda boa obra, ou seja, em todo novo procedimento de vida. No versículo 15, ele vai falar, para a gente encerrar o capítulo, esse capítulo é até longo, ele vai falar assim:
É isso que você deve ensinar, Tito. Essas são as coisas que você deve ensinar. Exortando-os e repreendendo com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Irmãos, que carta maravilhosa. Que lapada a gente leva na cara, né? Irmão, eu enumerei tanta coisa minha. Eu estava estudando esse texto. Aí na minha agenda eu estava botando: 1, esse aqui eu preciso mudar. 2, esse aqui eu preciso mudar. 3, esse aqui eu preciso mudar. Irmão, não tem um crente nessa igreja que ao olhar essa palavra diga assim: estou aprovado, 100%, nota 1000 no Enem. Não, irmão. Tem uma vírgula aí que você errou. Tem um errinho aí que você precisa consertar. Tem uma atitude sua que precisa de mudança. E não tem problema, irmão, reconhecer isso. Porque é isso que é buscar a santidade. A santidade, a busca pela santidade, a busca por uma vida santa e reta perante Deus, é a prova que Deus te salvou. É a prova que você teve um encontro com Deus. É a prova que o Espírito Santo habita em você. Então não fique triste quando você lê a palavra de Deus e percebe que tem algo que você precisa mudar. Porque é Deus que está apontando isso em você. Porque veja o Antigo Testamento, ninguém conseguia chegar a Deus, ninguém conseguia por esforço próprio se redimir todo o seu pecado ao ponto de não precisar mais sacrificar nada. Somente Cristo faz isso, morre uma vez na cruz do Calvário e paga todos os nossos pecados. Então, irmão, se Deus tem apontado na sua vida algo que você precisa mudar, atente-se à voz de Deus, atente-se ao que Deus tem falado para você e mude, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Essa carta é uma carta pequena, parece que Paulo estava com pressa de escrever, mas tem coisa para a gente aprender aqui. Muita coisa boa para a gente aprender. Então, irmão, acho que não foi possível transmitir hoje, então esse culto vai ser postado. Então, se você quer rememorar a pregação de hoje, ou então faz melhor, começa lá no capítulo 1, assiste o capítulo 2, para você vir afiado para o 3, para o couro comer de novo aqui. Então, irmão, faça isso, tá bom? Não fique triste quando a palavra de Deus te exorta. Eu não fico triste, eu fico feliz quando Deus me exorta, Deus me corrige, porque eu sei, é a prova que realmente Ele se importa comigo. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra que é rica e poderosa, Senhor. Deus, como nós somos edificados através do que o Senhor tem feito na nossa vida, através da palavra. Como nós somos edificados, quando o Senhor usa Paulo, Tito, Timóteo, Pedro, Judas, Tiago, Senhor, como nós somos edificados, Senhor, pela Tua palavra. Então, Deus, não aparta essa palavra de nós. Pelo contrário, Senhor, que ela possa queimar no nosso coração de forma intensa, até que o Senhor volte, pois o fundamento da nossa fé é permanecermos firmes em Ti, Senhor, até que o Senhor volte para nos levar para todo sempre. Pai, nos despede para casa, Senhor Jesus, mas Deus, fica conosco ainda mais. Assim eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você que está frio, irmão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma coisa para aquecer, tá? Nós vamos glorificar a Deus e nós vamos se aquecer um pouquinho. Então, se você é grato a Deus por essa palavra, pelo que Deus falou contigo hoje, aplauda ao Senhor. Aplauda o Senhor de forma intensa, amém? Você glorifica a Deus e se aquece. Olha como Deus é bom, né? A irmã Germana está aqui, a irmã, todo mundo aqui, ó. Glória a Deus. Que bom que não está chovendo, a gente vai conseguir chegar em casa e a chuva é só para a gente poder dormir, né? Amém, irmão? Irmão, vamos para o nosso momento de oferta. Você não precisa abrir a Bíblia, você já leu esse texto várias vezes, mas eu vou ler para você, tá bom? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a partir do versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso
para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Louvar o Senhor através das ofertas também é um privilégio para nós. Então, veja que nós já adiantamos bastante o que nós temos que fazer aqui. O pastor Tiago até numa conversa comigo disse: Pedro, aquilo que nós estávamos, olha como Deus é bom, irmão, aquilo que nós estávamos planejando até o final de outubro, Deus está realizando hoje. Irmão, você está sendo usado por Deus para abençoar essa obra. Então continue com fidelidade, amor e graça, sabendo, irmão, que Deus ama quem dá com alegria, sabendo, irmão, que é Deus que nos sustenta todos os dias, sabendo, irmão, que Deus vai nos abençoar de alguma maneira, seja uma porta de emprego, seja um negócio que está parado e vai andar, ou seja através dessa igreja. Se você precisa de ajuda, procure a liderança dessa igreja. Se você precisa de uma cesta básica, procure a liderança dessa igreja. Nós teremos com todo amor e carinho abençoar a sua vida, porque Deus nos ensina a fazer isso, amém? Você que trouxe seu dízimo e oferta, venha à frente, venha dizimar, venha ofertar, enquanto o Ministério de Louvor canta. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é dar-te novo reinar em mim, o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Deus, te agradecemos pelos irmãos que ofertaram, Pai. Faz prosperar, Deus, a vida de cada um deles. Aqueles que não puderam ofertar, Deus, porque estão sem condições, Pai amado, toca, Pai amado, abre as portas de emprego. Deus, abre as possibilidades que eles possam ter renda, Deus, para sustentar a sua casa, a sua vida, Deus, e também abençoar os que precisam, Senhor. Assim eu te oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmão, eu não quero fazer você cansar, então senta um pouquinho só para eu dar os avisos, aí eu oro e a gente encerra, tá bom? Então, eu preciso de 3 minutos seu, tá bom? Essa semana nós temos programação normal aqui na igreja, tá? O pastor Tiago está viajando, mas as programações continuam aqui na igreja. Então amanhã, às 7h30, irmã Francis, tem 7 horas, tem oração da intercessão aqui na igreja. Irmão, interceder é algo bíblico. Interceder é algo bíblico. Então venha orar, você que pode sair de casa na quarta-feira, você que pode sair do trabalho na quarta-feira e vir orar, venha orar. Deus levanta pessoas para orar pelo seu povo. Isso é ministério, é dom de Deus para a nossa vida. Então se você tem um chamado, irmão, para orar, para interceder, esteja aqui na igreja. Certamente a sua contribuição, a sua dedicação será algo fundamental para o crescimento desse ministério. Irmão, é por fé, tá, que nós oramos? É por fé, não é pelas palavras. Porque às vezes as pessoas acham assim: irmão, é porque eu não oro como a irmã Francis, é porque eu não grito como o irmão tal. Irmão, não é por isso. Porque se você gritar orando para essa caixa de som, nada acontece. Se você falar baixo, orando para essa caixa de som, nada acontece. O poder da oração está no Deus que ouve a oração. E o Deus que ouve a oração é um Deus vivo e um Deus que abençoa o seu povo. Então, quarta-feira, amanhã, às 19 horas, aqui na igreja, culto de intercessão aqui na igreja, vem orar. Sábado, nós temos programação dupla aqui na igreja. Então você que está em casa entediado no sábado e quer estar conosco, começa às 17 horas, culto de adolescentes aqui na igreja. Então venha, pai, mãe, traga seu filho para celebrar a Deus. Nós vimos aqui como é importante termos exemplos para os nossos filhos, para os nossos jovens. Então, irmão, eu estou pedindo, como líder de jovem, traga o seu filho para a programação dos adolescentes, para a programação dos jovens, tá bom? E aí às 19h30, você que vem para o culto dos adolescentes, já quiser ficar direto, venha para o culto dos jovens, começa às 19h30, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. O tema é Quem Tem Ouvidos Ouça. Será uma série de exposições nas cartas que Cristo escreve às igrejas ali no Apocalipse. Então, vai ser um tempo de bênção, um tempo de alegria, de comunhão, de celebração, mas um tempo em que Deus vai falar conosco, amém?
às 17 horas do domingo, nós temos culto de celebração aqui na igreja. Pastor Tiago estará aqui ministrando. Pastor Tiago vai chegar no sábado, já está aqui conosco sábado, mas 17 horas o Pastor Tiago estará aqui ministrando a palavra de Deus e nos abençoando através da sã doutrina. Amém, irmão? Então você que pode, esteja conosco esse tempo todo. Dados os recados, vamos orar para encerrar. Tá, ó, foram 4 minutos, então não queria fazer você cansar, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Agradecer a Deus por mais esse culto, amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por a tua palavra, por esse culto, por essa celebração, Deus. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que vieram nesse dia de chuva, Pai, que é tão difícil sair de casa, Deus. Mas, Pai, eu te agradeço pela vida deles, pela fidelidade deles, que eles têm a Ti, Deus, de não quererem negociar o dia de celebração ao Teu nome na Tua casa. Então, Deus, nos despede em paz, nos faz, Senhor Jesus, nos guarda nesse caminho de volta. Deus, que possamos, Deus, te glorificar, te bendizer, pelo Deus que também protege, nos cerca e nos guarda em todo o tempo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam a Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e até amanhã, sábado e domingo. Amém.